Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Engenharia e hoje a gente vai falar sobre linhas de campo magnético. Espero que vocês gostem da aula. Linhas de campo magnético. As linhas de campo magnético elas são representações gráficas que mostram a direção e a intensidade do campo magnético. E essas linhas sempre saem do polo norte e entram no polo sul de um ímã. E quanto mais próximas as regiões estão, mais intenso é o campo magnético naquela região. E uma curiosidade, essas linhas são invisíveis, mas a gente pode observar elas tanto com sensores, quanto a gente pode usar até limalhas de ferro sobre um papel. E mais futuramente eu vou fazer alguns experimentos, né, tanto sobre eletrostática do campo elétrico quanto o campo magnético, tá bom, pessoal? Entre outros também, ia demonstrar algumas equações que eu vou mostrar posteriormente no vídeo, como a lei de Gauss, a lei de Biot-Savart e a lei de Ampère. Aí depois, em outro vídeo, eu vou estar resolvendo algumas questões sobre. E agora a gente vai falar sobre o campo magnético que a gente tem uma bobina, né? Que é isso, a gente vai entrar na lei de Ampère, aonde a gente pega, por exemplo, aqui a gente vai ter um solenoide, estão vendo, ó? Onde a gente tem o polo norte e o polo sul, e a gente tem o sentido do campo magnético. Mas uma observação, os polos magnéticos eles são inseparáveis, a gente não tem, como posso dizer, monopolos magnéticos, a gente sempre vai ter dois dipolos magnéticos, sempre vai ser o polo norte e o polo sul. Não é como, por exemplo, a carga elétrica, uma carga elétrica positiva isolada e uma carga elétrica negativa isolada, né? Que as duas criam um campo elétrico e interagem. Sempre vai ter um positivo, sempre vai ter um sul e um norte. Nunca a gente vai ter a separação das duas. E aqui a gente vai ter, por exemplo, uma que demonstra, né, o sentido da corrente e o sentido do campo magnético produzido, aonde a corrente entrando no solenoide e aí depois a corrente saindo do solenoide. Então a gente vai criar um campo magnético do polo positivo ali do norte para o sul e aí saindo, né, pela corrente, criando um campo magnético no polo sul, né? É basicamente isso. E aqui, eu vou aproximar aqui, a gente vai ter a regra da mão direita, aonde a direção da corrente, né, ou seja, o nosso polegar, para onde ele está apontando, né, vai ser a direção da corrente. E já os nossos dedos, para onde eles estiverem indicando, vai ser a direção do campo magnético, o sentido do campo magnético. Agora a gente vai falar sobre a lei de Gauss para o campo magnético. E ela que vai explicar, por exemplo, por que a gente não tem monopolos magnéticos, como eu já havia explicado, né? Que aqui a gente vai falar sobre a lei de Gauss para o campo magnético, onde a gente vai ter a integral aqui do vetor B vezes o produto, né? O vetor produto de dA igual a zero. Essa equação ela afirma que o fluxo total do campo magnético através de uma superfície fechada sempre vai ser zero. Isso quer dizer, né, que o fato de não existir monopolos magnéticos e as linhas de campo magnético sempre formam loops fechados, sempre indo do norte para o sul. Também tem uma experiência muito legal que eu acredito que vou fazer posteriormente no canal, que vai ser cortar um ímã no meio para mostrar, né, que não dá para a gente separar o polo norte do polo sul, ou seja, a gente vai criar dois ímãs cortando o ímã no meio, que vai surgir um novo polo norte e um novo polo sul. É muito interessante. Aqui tem mais um ímã aqui demonstrando, né, e agora a gente vai para a lei de Biot-Savart, que é o campo magnético igual a micro vezes zero sobre 4π integral da corrente vezes dl vezes r, ali com o chapeuzinho, sobre r ao quadrado. Essa equação ela descreve o campo magnético gerado por uma corrente elétrica ao longo de um fio, ou melhor, um elemento infinitesimal de fio. Ela é especialmente útil para calcular o campo elétrico, né, quer dizer, o campo magnético ao redor de fios ou bobinas, mas principalmente de fios, tá, pessoal? A gente vai para a lei de Ampère na forma integral, que vai ser a integral de B vezes dl, que é igual a micro zero e ENC. Ou seja, a gente aqui tem o mesmo exemplo, né? E a lei de Ampère é muito útil para calcular,
né, o campo magnético formado por uma corrente passando tanto por indutores toroidais quanto por indutores senoidais, tá? Quer dizer, solenoide, né? Confundir com senoidais, tá? E aqui basicamente é o mesmo exemplo que eu dei sobre a corrente entrando e a corrente saindo. E o sentido do campo magnético e o sentido da corrente. Eles têm relação por conta da regra da mão direita que eu já havia apresentado aqui. E é basicamente isso o vídeo sobre o campo magnético, né? Sobre as linhas de campo magnético. Elas são, a gente não pode ter monopolos magnéticos e sempre começa no norte e termina no sul, né? Sai melhor dizendo, né? Sai do norte e entra no sul, tá bom? Esse foi o vídeo, agradeço a sua atenção, espero que tenham gostado. Muito obrigado.